Gênesis capítulo 29, versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Vamos lendo 12. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Vamos orar para o nosso irmão Adriano. Vamos estar orando pela Amanda, que não está se sentindo bem. Vem aqui na frente, Amanda, vamos ungí-la. Vamos orar nesse instante. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesse instante, aqui estamos nessa noite, Senhor amado, na Tua casa, na Tua presença, os Teus filhos que vieram, Senhor. Neste momento, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Nesse instante, Senhor amado, aqueles que pediram oração, o Senhor sabe a necessidade. Entra com providência agora nesse instante, Senhor, na vida da Amanda. Senhor amado, na vida de cada um dos Teus filhos neste instante, que vieram ouvir a Tua palavra, Senhor. É o que nós o pedimos para a glória do Teu precioso e amado nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui nessa trilogia falando sobre relacionamento conjugal e a influência desse relacionamento sobre os filhos. Eu iniciei 2 terças-feiras atrás, falando sobre Abraão e Sara, foi o primeiro relacionamento que nós citamos, e a influência que teve esse relacionamento sobre a vida de Isaac. E eu disse aos irmãos que o relacionamento de Abraão e Sara estava pautado na obediência, tanto na obediência a Deus, quanto na obediência de Sara a Abraão, mas também nesse respeito mútuo que havia entre os dois. Parece que há momento que Abraão também é obediente a Sara. Isso é bom, né? O relacionamento não é de uma única via, o relacionamento é uma mão de 2 vias, são 2 vias, e os dois têm que andar juntos. E eu disse que esse relacionamento produziu em Isaac a obediência. Isaac foi um homem obediente tanto a Deus, quanto também aos seus pais. Também depois, na segunda terça-feira passada, eu falei sobre o relacionamento de Isaac e Rebeca. Eu disse que esse relacionamento foi pautado no casamento monogâmico, numa época em que os homens viviam na poligamia. Isaac, ele teve apenas uma mulher, que foi Rebeca. Esse casamento também foi pautado na oração, mas teve um pecado muito grave nesse relacionamento, que foi a disputa que havia entre os dois depois que os filhos nasceram. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó, e eles criaram os filhos debaixo de uma vida de conflito, de disputa. Eles disputavam entre si, e isso foi terrível para a vida da família de Jacó e de Esaú. Foi terrível. Essa disputa causou neles uma insensibilidade. Jacó era insensível a seu irmão, o seu irmão chegou com fome, ele pouco se importou, ele queria era ganhar do seu irmão alguma coisa. Também havia uma indiferença, uma insensibilidade em relação ao seu pai, Ele não se preocupou com o sentimento do seu pai. Assim também como produziu no coração de Esaú um ódio pelo seu irmão e uma indiferença em relação ao sofrimento também de sua mãe, porque a única preocupação de Esaú era com seu pai. Ele diz: no dia que meu pai morrer, passar os dias do seu luto,
eu vou matar Jacó, pouco se importando com o sentimento de sua mãe. Então, esse relacionamento de Isaac e Rebeca, ainda que foi um relacionamento pautado em oração e num casamento monogâmico, todavia causou essa divisão nos seus filhos. Hoje eu vou falar então e terminar sobre Jacó e Raquel. Eu vou falar sobre alguns fatores que caracterizam esse relacionamento e depois a influência que o casamento, o relacionamento de Jacó e Raquel teve sobre José. Jacó teve 12 filhos, os irmãos lembram, mas com Raquel ele teve apenas 2, José e Benjamim. Só que eu não vou falar que houve influência sobre Benjamim, porque Benjamim nasceu e sua mãe morreu no parto, né? Então a influência seria então sobre José, e depois então vou falar sobre qual foi a influência sobre José. Bom, esse relacionamento de Jacó e Raquel é caracterizado primeiro por um amor à primeira vista. Um dia eu fui aconselhar uma jovem que começou a namorar um rapaz uma semana depois que ele largou da namorada anterior. Eu, preocupado, pastor, eu fui aconselhar ela, toma cuidado. Semana passada o rapaz estava namorando outra. Aí a mãe dela falou assim: pastor, o senhor não acredita em amor à primeira vista? Eu particularmente tenho um pé atrás com esse negócio de amor à primeira vista. Mas realmente esse casal namorou, depois casaram e vivem felizes, graças a Deus. E o relacionamento de Jacó com Raquel foi pautado primeiro nesse amor à primeira vista. Assim que Jacó viu a Raquel, ele já amou a Raquel. No capítulo 29, versículo 6, a Bíblia diz, um dos pastores que ali estava, quando Raquel estava aproximando, diz: eis aqui Raquel. No versículo 9 que nós lemos, diz que Raquel, ela vinha com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. No capítulo 29, versículo 10, mostra aí já a primeira atitude de um homem que tem uma paixão à primeira vista. Porque Jacó chega ali no poço, todos os pastores estão esperando os rebanhos se juntarem para remover a pedra de sobre a boca do poço. Mas quando Jacó viu a Rebeca, ele sozinho arrancou a pedra da boca do poço. Um homem apaixonado, um homem que é coisa terrível, né, irmãos? As irmãs lembram como eram os seus maridos quando eles pediram vocês em namoro, né? Fazia sacrifício. Depois vai passando o casamento, a tendência é nós pararmos de fazer sacrifício. Eu lembro quando eu comecei a namorar a Márcia, que ela me pediu em casamento, em namoro. E a Márcia morava num bairro novo, que não tinha energia. Estava ainda... E meu sogro tinha construído uma baita de uma casa. Mas para chegar na casa dela, eu tinha que pegar um ônibus, descer na rodovia, andar coisa de 2 quilômetros no meio do mato, no escuro, para namorar. Mas para ir, eu ia no claro. Mas para voltar embora, meu irmão, e tinha que passar numa encruzilhada onde a turma fazia macumba. Rapaz, as pernas tremiam, cabelo da costela arrepiava. E eu dizia: mas é o amor, você faz coisas que você não acredita, né? Depois passa os anos, aquele negócio, o homem entra na frente de um carro para proteger a mulher. Depois de anos de casado, ele deixa a mulher para trás e foge ele sozinho de um cachorro bravo, né? Normalmente é assim que acontece. Então, mas Jacó, ele teve um amor tão grande à primeira vista por Raquel, que quando ela chegou, enquanto ela não chegou, ele não tinha visto ela, ele estava lá, o rebanho estava juntando, mas quando ela chegou e ele viu ela, foi amor instantâneo. Ele se encheu de energia, de força, foi lá e arrastou a pedra da boca do poço, que precisava de vários pastores para arrastar. E aí a Bíblia vai dizer no capítulo 29, ainda versículo 18, e Jacó amava a Raquel. Amor à primeira vista. Ele viu Raquel
E ele amou Raquel. Imediatamente. Então esse relacionamento, primeiro, é pautado por esse amor à primeira vista. Segundo, é pautado por um amor sacrificial. Porque a Bíblia vai dizer que Jacó amava Raquel demasiadamente, ao ponto de ele se oferecer para trabalhar 7 anos para ter Raquel como sua esposa. Capítulo 29, versículo 18. E Jacó amava Raquel e disse, ele falou, 7 anos de servirei por Raquel. Então ele vai trabalhar 7 anos para casar-se com Raquel. E a Bíblia vai dizer assim, que esses 7 anos foram como poucos dias, pelo muito que a amava. Versículo 20 do capítulo 29. Imagine você trabalhar 7 anos. Então, o calendário judaico é 360 dias. 360 dias vezes 7, dá 42, vai 4, 7 vezes 3, 21, com mais 4, 25, 2.500 e poucos dias. Ou 2.050 e poucos dias, já nem estou ruim de cálculo. Imagine trabalhar tudo isso por uma esposa, por uma mulher. É um amor sacrificial. E quando chega o dia do seu casamento, que ele vai requerer, né, o versículo 21 diz, e diz Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Labão diz, beleza, vamos fazer o casamento. Só que depois que ele estava bêbado, e ele foi para a tenda, Labão não manda Raquel, porque Raquel era mais nova. Ela era mais nova que Lia. E Labão põe Lia para dormir com Jacó. Quando ele acorda de manhã, e ele vê isso, ele fica horrorizado. Mas aí, então Labão diz, não tem problema, cumpre a semana dessa, 7 dias de núpcias, e eu te darei a outra, e você trabalha para mim mais 7 anos. E Jacó trabalhou mais 7 anos, e trabalha 14 anos, para ter Raquel como sua esposa. Agora, a questão aqui, é quando você trabalha 7 anos sem ter a pessoa, você tem uma expectativa. Sabe quando você trabalha sem receber o salário? Os construtores aqui vão saber bem disso. Quando você trabalha para receber, é uma coisa, né? Mas quando você recebe para trabalhar, é terrível. Porque nenhum pedreiro ou dono de construtora, construtor, dono de casa que vai reformar, você nunca paga ninguém adiantado. Porque se você pagar adiantado, o ânimo dele para trabalhar será outro. E ele não fará bem feito. O ânimo perde. Agora, Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Beleza, ele está animado. Agora imagine você trabalhar mais 7 anos tendo a mulher. Imagine se ela não fosse tudo aquilo que ele pensava que ela seria. O arrependimento que daria na vida de Jacó. Mas ele amava ela. Ele amava ao ponto de trabalhar mais 7 anos e cumprir 14 anos em favor de Raquel. É um amor sacrificial. A Bíblia diz, vós maridos amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. O amor que a Bíblia exige que nós tenhamos pela nossa esposa é um amor sacrificial, em que você dá a vida por ela, em que você faz tudo para agradar a ela, e que você faz tudo para o bem-estar dela. Esse é o ensinamento bíblico. Mas esse relacionamento também é caracterizado por um amor sob estresse, sob pressão. Toda a vida do relacionamento de Jacó com Raquel foi um amor sob pressão. Não foi um amor que começou a 1000 maravilhas, um conto de fadas. Sempre foi sofrimento. Desde o primeiro momento, quando ele pensa que casou com Raquel, e na verdade, ele é enganado pelo seu sogro. Imagine, Raquel sabia que Jacó amava ela, estava trabalhando por ela. Imagine ela vendo seu pai pondo a sua irmã no lugar dela na noite nupcial. Imagine Jacó
casou com uma e levou outra. Imagine esse amor, iniciou sob estresse, sob pressão. Talvez se Raquel não amasse Jacó, ela dizia, não, fico com a minha irmã aí mesmo, que não vai dar certo, eu não vou disputar você com a minha irmã. Mas Raquel também amava Jacó, ao ponto de aceitar e se sujeitar a esta pressão. Segundo, ele foi enganado, Jacó foi enganado 10 vezes no seu salário por Labão. A Bíblia vai dizer em Gênesis 31, 7. Todas as vezes que Jacó combinava um salário, ele chegava com outro em casa. Imagine você, meu irmão, você chegar com um salário muito menor do que aquele que a tua esposa pensava que você chegaria. Ela pensava, hoje Jacó vai chegar com salário e vai conseguir comprar aquele vestido bonito que eu vi. E chegava e dizia, vai ter que ficar para o próximo, que não tem como comprar agora. Imagine toda aquela vida que Raquel imaginou que teria com o seu esposo, de bem-estar, de prosperidade, e de fazer aquilo que eles almejavam, e ter o cantinho deles, sendo ameaçado pelo seu próprio pai, que mudava o salário do seu marido constantemente. Uma pressão terrível. Há um terceiro tipo de pressão. A Bíblia diz que Raquel, ela era estéril enquanto Lia tinha filhos. Gênesis capítulo 29, versículo 31. Ela era a mulher do coração de Jacó. Só que ela era estéril. E aquela mulher que era sua irmã, a sua adversária no relacionamento, porque ela tinha que disputar o amor do seu marido, ainda que Jacó não amava a Lia, mas ele tinha que dar toda a assistência necessária que ela precisasse. Imagine Raquel, que amava Jacó, tendo que ver ele partilhar com ela aquilo que seria só dela, e essa sua rival tendo filhos e ela não. Lembra porque a história de Ana com Penina, e a Bíblia deixa bem claro que era rival, e Penina tinha filhos, Ana não tinha, e aqui Lia tem filhos. Num casamento, num costume em que o homem tinha que ter filhos e muitos filhos, então tinha que ter uma mulher produtiva. Vou pôr essa palavra entre aspas, e por gentileza, não pense que eu estou falando no modo pejorativo, diminutivo, de Lia, não. Mas era a cultura da época. A mulher boa era a mulher que dava muitos filhos ao seu marido. Agora imagine ela vendo a sua adversária, que é a sua irmã, dar filhos, e ela estéril. E Jacó vendo isso também. Imagine Jacó vendo a mulher que ele amava não tendo filho, não podendo ter filhos, e a outra tendo filhos. Olha a pressão que tinha sobre esse relacionamento. O quarto problema, que era uma pressão na vida deles, era que Jacó era odiado pelos seus cunhados. Se você ler a Bíblia em Gênesis 31:1, a Bíblia diz que os cunhados de Jacó odiavam ele. Imagina você chegar na casa da sua sogra, tanto uma irmã quanto um irmão, e você não ser bem quisto ali, bem querido ali, e a família reunir, você é jogado para um canto. E isso exerce uma pressão psicológica, emocional, sobre o cônjuge. Quantos casamentos foram destruídos por não haver concordância entre a família do marido, a família da mulher com ele ou com ela. E o casamento é simplesmente destruído, é uma pressão sobre aquele casal. E eles viviam debaixo desta pressão. Há uma quinta pressão que eles sofriam, que era uma fraqueza de Raquel. Raquel, ela tinha uma fraqueza por roubar algumas coisinhas. Tem uma palavra, cleptomaníaco, não sei se é essa palavra que fala. E agora na mente, lembrei agora, me parece que é isso. E a Bíblia vai dizer que Raquel, em Gênesis 31:19, ela rouba os ídolos do seu pai. Jacó chama toda a família e diz: nós vamos fugir daqui,
porque o seu pai, os seus irmãos me odeiam, eles não me querem aqui, ele já mudou meu salário tantas vezes, não é bom, mas vamos tocar o nosso barco, reúne a família, à noite ele... Aí Raquel diz, nós vamos fugir, então eu vou roubar os ídolos do meu pai para levar comigo. Raquel, ela tinha fraqueza. Agora veja bem que nenhuma dessas pressões que eu disse anteriormente foi suficiente para destruir esse casamento. Olha, o fato do sogro enganar ele não fez com que ele deixasse a sua esposa para trás. O fato dele ser enganado no salário, enganado na troca de esposa, não fez ele deixar Raquel para trás. O fato dele ser odiado pelos seus cunhados não fez ele deixar que o problema entrasse na sua casa. O fato de Raquel ter uma fraqueza por roubo de ídolos também não fez ele abandonar ela. Eles superaram toda a pressão, todo o estresse no casamento. Eles superaram tudo isso porque eles se amavam. Irmão, há casamento que não consegue superar uma conta atrasada, um arroz queimado, um sapato não comprado, uma briga familiar. Há relacionamento que algo apenas porque desagradou naquele momento é suficiente para dizer, nós temos incompatibilidade de genes, nós temos que separar. O relacionamento produtivo é aquele que enfrenta as pressões e sai do outro lado mais firme ainda. Enfrenta um desemprego, enfrenta uma enfermidade, enfrenta um problema, ambos juntos. Eles não desistem, mas eles insistem no relacionamento. Olha, Raquel tinha fraqueza por um roupinho de ídolo. O negócio não foi assim, não, foi grave. Ao ponto de quando Labão vem para trás, correndo atrás de Jacó, encontra com ele. E Labão diz assim, olha, você fugiu, não falou nada comigo, nós somos família, você leva a minha família, minhas filhas, meus netos, e ainda rouba meus ídolos. Jacó diz, não roubei não. E aquele que roubou, em quem for achado os ídolos, que ele seja morto. E Jacó não sabia que era Raquel que tinha roubado. E Raquel deu um jeitinho de esconder os ídolos debaixo de onde ela estava sentada. Procurar na tenda dela, não encontrar os ídolos. E ficou como se nem Jacó e nem a sua família tivesse roubado. Mas ele deixou bem claro, sem saber que era Raquel que tinha roubado. Se vocês encontrarem na tenda que vocês encontrar, nós vamos matar essa pessoa. Mas Jacó, ele vai ficar sabendo? Claro que ele vai ficar sabendo. Porque quando Deus fala para Jacó, para ele ir habitar em Betel, ele diz assim, tirai todos os ídolos do meio de vós. Então ele sabia. Porque, querido, é impossível você esconder por muito tempo um defeito seu, uma fraqueza sua, no seio do seu relacionamento. O homem conhece a fraqueza da tua mulher, a mulher conhece a fraqueza do seu marido. Mas agora Jacó jogou na cara, Jacó humilhou ela, não. Quando ele vai falar ali subindo para Betel, ele fala de modo genérico para todos. Talvez para não ofender a mulher que ele amava. Então eles vão superar toda essa adversidade porque eles se amavam. Eles se amavam. Eu gosto de 2 livros do Luc Ferry. Luc Ferry, ele é um francês, ateu, sociólogo, mas ele escreveu 2 livros relacionados à família, contando um pouco da história da família. E ele expressa no livro Família, eu amo vocês, eu amo você, que o casamento por amor é algo
recente. É a partir da Revolução Industrial que pessoas começam a se casar por amor e não como um arranjo de negócio. O que acontecia no passado, na idade, lá no tempo bíblico, toda a Idade Média. Aí quando chega ali na Revolução Industrial, em que os filhos deixam a casa dos seus pais no campo, para ir morar na cidade, para trabalhar nas indústrias, é que eles começam, agora longe dos seus pais, longe do sacerdócio católico, longe de olhares conhecidos, eles começam a olhar para outro jovem, para uma outra moça, eles começam a sentir atração e amor. Mas os relacionamentos no passado se davam por arranjo de negócio, para que uma terra não se perdesse da família, porque havia muito casamento entre primos, que era para manter aquela propriedade no nome da família. Era arranjados, e muitas vezes o moço e a moça só se conheciam no dia do casamento. Mas quando você olha para Jacó, ainda que é aqui um casamento arranjado, você vai ver que Isaac vai dizer assim: ó, você vai lá para cá do teu irmão, do irmão da sua mãe, e você vai casar lá entre eles. E quando ele vai, ele sente um amor por ela, há um negócio: eu trabalho para que você me dê ela. E isso era o comum. Agora, a partir da Revolução Industrial, Luc Ferry, ele mostra que os casamentos deixaram de ser por arranjo dos pais para ser por amor. E sabe o que é pior? Parece que os casamentos por amor se quebram mais fácil do que os casamentos arranjados. Porque até a época em que os casamentos eram arranjados, não havia dissolução no casamento. Até em tempo recente, que eu ia falar recente. Por exemplo, a minha avó, ela, na noite de núpcias, ela fugiu da casa dela e foi dormir com a minha avó, com a minha bisavó, porque ela não conhecia. Só que a partir do andar junto, os laços foram se estreitando. E quando o meu avô morreu, ela nunca casou. E o meu avô morreu, a minha avó ainda era muito nova. Os filhos eram pequenininhos. Porque havia o amor. O amor que é a soma de uma vida juntos. Porque nós não podemos desistir. Porque no andar a dois você vai encontrando familiaridade. Vou conseguir falar, tá difícil falar algumas palavras. Mas você vai encontrando algo em comum. E você vai vivendo. E você vive não por aquilo que você discorda, mas por aquilo que você tem em comum. Eu não concordo 100% com o que a Márcia fala. E tenho a certeza que ela não concorda com 10% do que eu falo. Mas é o relacionamento, nós encontramos algo em comum para viver juntos. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se casa por amor, não vive um ano. A Bíblia diz assim, ó: as muitas águas não apagarão este amor. Não é o que dizem Cantares? Nós temos que aprender a viver com o diferente. Duas cabeças distintas, dois costumes distintos, duas maneiras de criação distintas, vivendo agora debaixo de um mesmo teto, comungando de uma única moradia. Você tem que aprender a viver com diferente. E diz que amar não é exigir que o outro lhe faça feliz. Amar é você fazer o outro feliz. Por isso que diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Porque você sempre luta em fazer o outro feliz. E também na expectativa e esperança que um dia aquela pessoa mude e venha lhe fazer feliz. Mas a busca primária de um relacionamento não é exigir que o outro lhe faça feliz.
mas é você fazer o outro feliz. E Jacó tinha esse entendimento. Ele tinha tanto esse entendimento que o amor de Jacó foi um amor que apenas a morte pôde separá-los. Jacó amou demais Raquel. Alguns estudiosos que dizem que Raquel não era a mulher preparada por Deus para Jacó. E eles afirmam isso dizendo que a descendência do Messias não veio do casamento de Jacó com Raquel, mas veio do casamento de Jacó com Lia. Judá, a raiz da onde veio o Messias, é desse relacionamento, e não do relacionamento de Jacó com Raquel. Aí tem alguns estudiosos que conjecturam isso. E uma das coisas, botando só um pouquinho, quando você lê a história do casamento de Raquel com Jacó, é que Raquel era uma mulher insatisfeita. Ela nunca estava satisfeita com nada. É interessante que é o momento que ela fala assim para Jacó: me dá um filho, senão eu morro. E aí ela morreu dando à luz a um filho. Você vai ver Raquel sempre reclamando e exigindo de Jacó algumas coisas que ele não poderia dar, mas mesmo assim Jacó suportou porque amava a Raquel. E esse amor foi separado pela morte. A Bíblia vai dizer que passou-se 14 anos ele trabalhando por ela, para tê-la como uma esposa. Você vai ver também pelo cuidado que ele tinha com Raquel, quando ele vai ter um encontro com Esaú. Esaú havia ameaçado ele de morte, quando ele fugiu da casa do seu pai. E ele vai colocando as coisas na frente, conforme estava no seu coração. Foram os animais, foram os servos, depois foi Lia, as concubinas, Lia e seus filhos. Por último, Raquel e José. Você vê que ele protegia ela porque amava ela. Ele põe os servos na frente. E você vai ver o tanto que ele amava, porque muitos anos depois que Raquel morreu, ele ainda vai lembrar de Raquel. Em Gênesis 48, versículo 7, ele vai dizer: vindo pois eu de Padã, morreu-me Raquel, e no caminho, na terra de Canaã. Muitos anos depois da morte de Raquel, ele ainda lembrava de Raquel. Esse é o relacionamento de Jacó com Raquel. Um relacionamento pautado no amor à primeira vista, no casamento que sobreviveu ao estresse da vida, e um casamento que mesmo após a morte, o coração de Jacó ainda chorava pela vida de sua esposa. Muitas vezes nós não valorizamos os nossos cônjuges enquanto eles estão conosco. Uns anos atrás eu estava ministrando uma mensagem no encontro de casais na cidade de Hortolândia, e eu falando uma mensagem sobre Antes que a Morte Venha, que é um livro que eu escrevi, não publicado. E quando eu estava ministrando sobre isso, a mulher do pastor chorava copiosamente. Eu não entendia nada porque aquela mulher chorava. Mas quando terminou o encontro, terminou ali aquele momento, a palavra, ia ter alimentação, o pastor me chama de canto assim: pastor, você ouviu a minha mulher chorando? Eu quero explicar para o senhor. Meu sogro foi um homem muito bem sucedido. É um homem bem sucedido. Meu sogro morou nos Estados Unidos, construiu um bom patrimônio. Mas meu sogro sempre olhava para a mulher, para minha sogra, e dizia assim: eu troco você na hora que eu quiser. Quando você morrer, vai ter filha de mulher para eu escolher. Eu quero casar. E ele falava isso para a mulher. E aconteceu que a mulher morreu. E quando a mulher morreu, e aquele homem chegou a real situação em que ele estava, aquele homem não conseguia mais viver. Diz que ele tinha uma casa enorme, ele mudou da casa para uma casinha pequenininha, de 2 cômodos, e ele não conseguia pensar em nenhuma outra mulher, não sendo a mulher que morreu.
Ele não encontrava em outras mulheres aquilo que ele encontrou na sua esposa. Muitas vezes nós queremos abrir mão de um relacionamento que tem tudo o que nós precisamos. Eu gosto da história, talvez já tenha contado aqui em outra ocasião, de um cidadão que põe a sua casa para vender. E aí ele começa a procurar casa para comprar. Ele tinha chamado um corretor que foi lá, viu a casa. E ele está procurando então casa, enquanto aquele homem está tentando vender a casa para ele. E ele está olhando os classificados e tal. E aí de repente os olhos dele batem numa propaganda lá, de venda de uma casa. E a casa era tudo o que ele queria. Tinha a quantidade de quarto que ele queria, a garagem que ele queria, tinha a varanda que ele queria, tinha a piscina que ele queria, tudo o que ele queria. E aí então ele vai ver o endereço da casa e ele leva um susto. Porque a casa que ele estava vendo no anúncio era a casa que ele estava vendendo. Muitas vezes nós abrimos mão de um relacionamento que é tudo o que nós queremos e precisamos, por causa de algumas pequenas adversidades que ocorrem no relacionamento. Não sabendo nós o quanto que isso influencia sobre nossos filhos. Querido, se o seu casamento é pautado em desistir com facilidade, porque há pessoas no relacionamento que eles convivem juntos, mas tudo que eles começam, eles param, eles nunca terminam. Eles não têm estrutura para suportar e para superar os problemas, superar as adversidades. E é interessante que quando você vai ver então agora a influência sobre a vida de José, você vai ver o quanto José foi influenciado pelo seu pai Jacó e sua mãe Raquel em superar os problemas da vida. Você conhece a história de José? José, rodeado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, enfrentou a mentira da mulher de Potifar, foi lançado na prisão, foi esquecido pelo copeiro. Mas em nenhum momento você vai ver José desistindo do sonho que Deus tinha dado para ele. Com quem que ele aprendeu a superar os problemas e as adversidades? Com os pais dele, com Jacó e com Raquel. Muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e nós, não sei que esse menino que não resiste nada, não supera nada, tudo abandona, começa e para, mas muitas vezes a raiz desse problema está em nós. Está em nós. Porque eles viveram a vida deles, olhando para nós, desistir de tudo e não superar os problemas. E aí, quando eles estão diante dos problemas, o espelho que eles se vê é a vida do pai e da mãe. E assim como eles sempre desistiram de tudo, ele também desiste e não consegue superar os seus problemas. Queridos, nós temos que resistir às adversidades. E quando nós formos incentivar os nossos filhos a superar as adversidades, eles têm que ter a nossa experiência como paradigma, para eles poderem prosseguir na caminhada deles. Agora, se nós desistimos de tudo, eles também vão desistir e eles não vão conseguir superar. Ele também foi influenciado pelo amor incondicional que o seu pai tinha pela sua mãe. O amor de Jacó por Raquel foi um amor incondicional. Apesar de tudo, ele amou a Raquel. E você vai ver José influenciado por este amor incondicional, amando os seus irmãos,
quando seus irmãos o haviam traído, o haviam enganado, e para o seu pai Jacó ele estava morto já há muitos anos. Quando José teve a oportunidade de pegar os seus irmãos e lançar na prisão, talvez se fosse um de nós faríamos isso, açoitá-los e arrebentá-los. José não faz isso. José os ama. José chora. José abraça eles. José perdoa eles. Muitas vezes nossos filhos têm dificuldade para perdoar, porque eles nunca viram nós perdoarmos o nosso cônjuge. Talvez nunca viu o pai perdoar a mãe perdoar o pai, mas lançando constantemente na cara dele e dela os defeitos. Quantos relacionamentos que os filhos convivem em vendo o pai lançando na cara da mãe e a mãe lançando na cara do pai os seus defeitos, os seus erros. Mas José não viu seu pai lançar na face de Raquel os seus erros. Quando ela errou, quando ela roubou o ídolo, ele não viu. O que ele viu foi um pai falando de modo genérico, a fim de salvar e perdoar e alcançar o coração de Raquel. Você vai ver um amor incondicional de José em favor da humanidade, porque ele entendeu que Deus o havia colocado para a salvação da humanidade. Então ele diz: tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, não foi vocês apenas que fizeram, foi Deus que conduziu, para que hoje o mundo pudesse ser salvo por aquilo que Deus me revelou. E José amou a humanidade. Por isso que Faraó vai colocar nele o nome que significa o Salvador do mundo. Queridos, que influência nós estamos tendo sobre os nossos filhos? Que influência nós estamos tendo sobre os nossos netos? Há poucos dias meu menino está falando alguma coisa para mim. Eu disse para ele: casa com uma mulher igual a que eu casei e você terá o que eu tenho. E nós não estamos falando de bens materiais. Ter paz dentro de casa, comunhão, cuidado, zelo. Será que os teus filhos enxergam você tendo zelo com a tua esposa? Você, minha irmã, tendo zelo com o teu marido? Será que os seus filhos estão enxergando vocês superando as adversidades, superando as dificuldades que surgiram na caminhada a dois? Será que eles estão vendo vocês andando de braços dados e firme? Porque a Bíblia diz assim que é melhor ser dois do que um, porque se um cair o outro levanta. O pai fraquejou um pouquinho, mas eu vou levantar ele. A mãe fraquejou, eu vou levantar ela. Porque se for dois, se um tiver frio, o outro ajuda a aquecer. Será que eles estão vendo isso no relacionamento que nós vivemos? Será que eles vão poder vivenciar isso também? Tá certo que muitas vezes os filhos não tomam o caminho que tomou seus pais, é verdade. Mas tem que ser por livre arbítrio deles, porque rejeitaram a boa influência que você deixou, e não porque você não deixou boa influência sobre eles. E termino dizendo aos irmãos: nós estamos aqui em paz. Eu acho que, com exceção de pouquíssimas pessoas aqui, não são casados e não têm filhos. E a nossa igreja está chegando aí a quase 100 crianças, não estiver enganado. Então aqui nós temos muitos filhos, muitas crianças. Será que eles vão poder espelhar em nós, no nosso cuidado, no nosso zelo, no nosso amor conjugal? Ou será que eles vão espelhar naquilo que eles vê na televisão, na internet,
no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Em quem será que eles vão se espelhar? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ter sabedoria, entendimento. Para que nós possamos ser bons exemplos de relacionamento para os nossos filhos. Que eles possam olhar para nós e ver no nosso relacionamento comunhão, obediência mútua, obediência a Deus, sacrifício, uma vida de um só pensamento, de um só coração. Eu quero que você entenda isso aqui. Essa pessoa que você tem hoje do seu lado, amanhã pode ser que você não vai a ter mais. É hora de você valorizar hoje. Eu nunca vi uma mulher chamar o seu marido de endemoniado no caixão. E eu nunca vi um marido chamar a sua mulher de imprestável no caixão. O que eu vejo é homem chorando pela perca da mulher, mulher chorando pela perca do marido. E naquele momento dizendo, ele era tão bom, ela era tão boa. E na vida a dois, um metia a boca no outro. Eu digo que na psicologia, aquilo que é chamado de dor do membro fantasma. Quando uma pessoa amputada, amputa uma perna, amputa um braço, alguma coisa, ela continua sentindo dor naquele membro amputado, não tem mais, mas ela continua sentindo dor. É chamado de dor do membro fantasma. Eu pego a experiência do meu pai, quando a minha mãe morreu, o quanto que o meu pai sofreu. O quanto que o meu pai sofreu. E sofre até hoje. Permita-me dizer isso, já teve dias em que a atual esposa dele, depois de 3 anos de viúva, ele casou, confidenciou para minha irmã, que algumas vezes no momento da intimidade, ele falava o nome de minha mãe. Mas quando a minha mãe estava viva, ele ficava um ano e meio longe dela, lá em Rondônia. Porque ele achava que minha mãe não ia morrer, que ele morreria primeiro. Mas foi o contrário, ela morreu. E nós crentes não vamos no dia 2 de novembro no cemitério visitar os mortos, porque nós acreditamos que eles já não estão lá. Eles estão com Cristo e eles vão de ressuscitar. Mas meu pai, quando morava em Campinas, constantemente ele estava no cemitério Parque das Flores, diante de um gramado com uma plaquinha com o nome da minha mãe. Sabe o que é isso? É a dor do membro fantasma. Porque diz a Bíblia que quando nós nos unimos à nossa esposa, e a esposa e o marido se torna um corpo. Um corpo. Então quando um desses morre, é a perca de uma metade. É por isso que sente dor. Engraçado, lembrei-me agora, que há poucos dias nós estávamos em Alfenas, acho que um mês passado, na quinta-feira, levar a Márcia para o curso dela. E toda quinta-feira eu passo e vou na minha casa que eu tenho lá para ver como ela está. Se ninguém entrou, se ninguém fez nenhuma bagunça. E a Emily estava no carro. E nós passamos em frente à casa em que nós morávamos. E a Emily, quando ela nasceu, depois de 2, 3 meses, nós já fomos. Ela nasceu em agosto, outubro, novembro, 2 meses depois, nós fomos para Alfenas. A Emily cresceu lá. E quando nós estávamos passando, a Emily falou assim: eu tenho tanta saudade de Alfenas. Uma criança de 4 anos. Eu disse: mas você sabe o que é saudade? O que é saudade? Ela diz assim: saudade é sentir falta. Uma criança de 4 anos, ela sabe que quando você não tem aquilo que você tinha, e você sente falta, aquilo dói no seu coração, aquilo é saudade. E quantos
que estão sofrendo essa dor hoje. E quantos que ainda vão sofrer essa dor. Que Deus então nos dê sabedoria e entendimento para nós vivermos uma vida conjugal abençoada por Ele, de paz, e que a influência dos nossos filhos seja influência que vai fazer deles homens e mulheres melhores nessa terra. Quantos pode dizer amém? Nós vamos louvar Deus com hino. A mocidade vai cantar mais um.